Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui onde a gente vai explorar muito de JavaScript e bastante também de algoritmo. Esse vídeo, ele é um vídeo que eu extraí um algoritmo ou uma forma de resolver um problema de um sistema que eu criei, tá? Então de um sistema comercial. Eu vou mostrar a situação aqui e também vou mostrar como que eu cheguei numa solução aqui. Não é a melhor solução, nem nada nesse sentido, mas é uma solução que resolve o problema, tá? Então a gente vai passar por esses passos aqui de como que eu resolvi isso. E também, nesse caso específico, por ser um tipo de solução que envolve recursividade, é uma coisa bastante interessante aí para a gente explorar, tá? Então, olha só, o que acontece? Nesse cenário que eu tenho do sistema que eu estou utilizando, a gente tem dois sistemas. A gente tem um sistema 1, deixa eu deixar comentado aqui, que troca dados com o sistema 2. O que acontece? O sistema 1 é o meu sistema, o sistema 2 é um outro sistema. E aí o que acontece? Esse sistema 2 aqui, ele pode ser um sistema 3 no futuro. Então, qual que foi a ideia nossa aqui? Permitir que a gente coloque a integração que a gente quer e quando esse cara mandar os dados para a gente consiga extrair esses dados de uma forma mais fácil. Então, por isso que eu chamei de payload aqui, porque isso é bastante comum, por exemplo, quando a gente está utilizando webhooks, etc., que é uma abordagem que a gente faz na web aí, para comunicar entre dois sistemas. Então, o sistema 2 ele manda uma informação para o sistema 1, e aí ele manda um payload. Então, ele manda basicamente um objeto. E aí, qual que é a intenção? No sistema 1, eu quero manter uma lista de configurações para que eu consiga pegar esses dados aqui. Então, eu quero pegar o first name. O first name é a posição 0 dentro de first name, dentro de attributes, dentro de data, dentro do payload. Então, como que eu coloco, ou como que eu salvo isso no meu sistema como string, e dado que veio um payload e eu já fiz o parse dele ali, como que eu chego nessa key, né? Então, como que eu pego só esse valor aqui? Então, é isso que a gente vai explorar aqui nesse algoritmo. Como que, dado uma string daqui, como que eu chego realmente nesse valor aqui. Tá? Então, isso permite a gente criar aí, sistemas bastante flexíveis, porque eu consigo colocar simplesmente uma configuração no meu banco de dados, ou no arquivo de configuração, ou alguma coisa nesse sentido, e baseado nessa configuração, eu consigo, de forma dinâmica, achar esses valores aqui. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite super especial. A gente está lançando um workshop Power Sites, onde você vai aprender gratuitamente como construir sites que performam, carregam super rápido, são mais seguros e você consegue vender por um valor muito maior. Para descobrir mais e saber mais informações aí sobre esse evento gratuito e online aqui do DevPleno, confira as informações aqui na descrição. E agora, vamos lá para o conteúdo. Bom, para fazer isso, o que a gente vai... Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Eu gosto, quando eu estou construindo esse tipo de solução, eu gosto de criar um arquivo separado, pegar esse cenário meu e fazer igual a gente está fazendo aqui. Tá? Então, eu criei um arquivo novo aqui, deixo separadinho o que eu espero de entrada, quais são os meus casos de teste. Nem é um teste unitário de verdade, mas só para eu me organizar aqui um pouquinho. E aí eu faço o seguinte, eu vou salvar ele aqui e eu vou utilizar o NodeMon para deixar ele rodando direto. Então aqui a gente vai ficar vendo a saída desse algoritmo direto. Então eu consigo evoluir esse algoritmo sem precisar ficar toda hora rodando aqui no Node. Tá? Então geralmente eu extraio esse pequeno problema que eu tenho do sistema maior ali e resolvo ele isoladamente e depois eu trago de volta para o sistema. Bom, beleza. Então duas coisas que eu tenho. Basicamente eu vou pegar aqui um get key by string. Então, eu vou ter uma função, aliás, aqui, que eu vou criar para pegar esse valor ali daqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho um objeto, que é esse meu objeto, que é o payload, e aí eu tenho também a minha key, né, que é uma string aqui. Tá? Então isso é bastante importante. Eu vou passar uma string para ela aqui. Bom, só para a gente testar, console.log, object e key. E aí, se eu chamar get key by string, o mesmo objeto, porém utilizando como ideia aqui reparem que é uma string, e olha só que legal, eu pus um ponto para conseguir entrar aqui para os atributos e um colchete quando eu quero entrar num vetor. Então, key1, vamos aproveitar aqui,
Key 3, Key 2. Salvei, Object is not defined, porque é payload. Errei aqui. Então eu gosto de fazer bastante de forma interativa. Então olha que legal. Ele já sabe quem é o objeto, ele já sabe a minha string aqui, que eu preciso de alguma forma extrair esse objeto. Bom, agora a gente tem que começar a pensar em como que a gente vai percorrer, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, eu tenho que achar esse data aqui e andar nesse data aqui. Bom, vamos pensar na primeira forma que a gente tem de fazer isso, né? Então, const, aliás, uma coisa que a gente pode fazer, ó, vou deixar esse console log aqui por enquanto, const, uma coisa que eu pensei para resolver esse problema, né? Então, a primeira coisa, eu vou focar aqui somente em pegar o primeiro valor. Então, ferramenta de first path, eu quero pegar só esse primeiro item. De uma forma bastante lazy, né, que o pessoal fala, bem preguiçosa, se eu quisesse pegar só o data, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar aqui key.split no ponto, então eu vou quebrar essa string no ponto, então eu vou ter data, attributes e first name, e aí eu vou pegar a primeira posição. Bem preguiçoso, e agora console.log first path. Vamos ver o que saiu. Olha que legal, data, data, data. Bacana. Então a gente conseguiu andar aqui e pegar só o first path. Bacana. Uma outra coisa que a gente pode tentar aqui, né, só para a gente ver o que daria, seria o seguinte: se eu conseguir achar esse meu first path aqui, o que eu poderia fazer? Né? Eu poderia até andar, né, para dentro desse objeto. Então reparem que se eu fizesse isso aqui, ó, object.firstPath, olha só o que vai acontecer. Eu consegui andar, ó, é o que está dentro aqui do data. Então, olha só o que a gente pode pensar aqui, né? Olha só o que a gente pode talvez tentar fazer. Fiz o first path. Se existe esse objeto first path, então se existe, nesse caso aqui, data dentro do meu payload, o que eu vou fazer? Eu vou ir para o próximo passo. Eu quero pegar o próximo item aqui. Então, olha só o que a gente vai fazer. Se isso existe, eu vou chamar o próprio, então vou dar um return aqui, e vou chamar o próprio get keyByString. E aí, qual que é o objeto que eu vou passar para ele? Eu vou passar esse cara aqui. Vou passar esse cara. Tá, então agora eu vou passar esse cara aqui para ele. Né? Então, o objeto em si, porque eu já caminhei o data. E aí, qual que é a key? Né? Então, que key que eu vou passar para quando eu fizer a recursividade aqui? A key que eu vou mandar vai ser o meu key que eu recebi, ponto split, de novo, no ponto. E aí, a gente vai fazer uma coisa. A gente vai dar um slice, 1. Então, eu vou tirar o primeiro item. E aí, eu vou dar um join de novo. Opa, colocando o ponto aqui no lugar. Vou salvar, vamos ver o que acontece. Olha só que legal. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos tirar só esse objeto aqui, ó. A gente sabe que ele está funcionando. Mas olha que legal. Eu comecei com data.attributes.firstName, depois attributes.firstName0, firstName0. Então olha só, consegui andar em todas as keys. E aí ele parou, por quê? Porque ele chegou num ponto onde esse cara não era objeto mais. Toda vez que a gente for fazer alguma coisa que é recursivo, é muito importante a gente chegar num passo base. Tá? Então aqui, querendo ou não, eu acabei fazendo um lugar onde a gente não retornava mais esse getKey by string. Tá? Então isso é comum a gente chamar em computação de passo base, né? Ou de passo de step. Né? Então ele é o passo base para você começar a sua recursividade. Então você tem que ter um passo inicial ali, né? ou o final, no caso, para você parar a recursividade. Olha só, o outro exemplo aqui, vamos pensar aqui, data.attributes.last. Então, data.attributes.last,
attributes.last, last. E aí o último, data other 3, data other 3.nice, other 3.nice e parou. Por que ele parou? Porque a gente não sabe ainda lidar com vetores, tá? Então a gente ainda precisa aprender a lidar com vetores aqui. Então essa é a primeira parte, a gente já conseguiu caminhar com ele aqui, uma boa parte aqui, a gente já conseguiu andar, tá? Então a gente conseguiu, pelo menos nos atributos aqui, a gente conseguiu caminhar. O que a gente tem que fazer agora? E se a gente quisesse também já começar a tratar esse vetor, né? Então eu quero agora saber se esse vetor ele tá interessante para eu continuar processando. O que eu posso fazer aqui? Uma das formas de a gente pegar esse vetor é entendendo que, por exemplo, order 3, eu vou ter esse cara e eu vou ter um vetor dentro dele. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter esse cara e aí depois eu vou ter um vetor dentro dele. Então, na verdade, eu vou ter duas keys em um lugar só. Então, a gente precisa tratar isso também, né? Então, eu vou ter duas keys num lugar só. O que mais que a gente vai ter aqui? Outro detalhe que é importante também, a gente pode até fazer um outro teste, que é o seguinte. À medida que a gente está caminhando aqui, vai ter uma hora que a gente já não tem mais keys, né? Então, keys aqui vai ser vazio, tá? Que a gente reparou aqui, ó, no last. Então, ó, no last name, que é puro, ele fica vazio antes de retornar. O que acontece? Quando a gente não tem um vetor, ele chega num vazio. Eu começo a andar, ele continua existindo, o meu próximo passo, mas ele chega num vazio por quê? Eu não consigo mais dar um split em ponto e dar um join em ponto, porque ele não tem mais para onde ir. Então, olha só o que a gente pode fazer aqui, ó. Se not key. Então, se essa key já é vazio, eu vou juntar aqui, eu posso fazer o seguinte, return object. E agora, como a gente está retornando aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, console.log, só para a gente saber o resultado, né? Deixa eu colocar isso aqui. Então vamos colocar o resultado aqui. Uma outra coisa que é legal, eu vou colocar aqui na frente do console log, para a gente saber o que ela está retornando. Então a gente vai ficar um pouquinho mais simples para a gente saber o que ela está retornando. Então, olha só, que legal. Ficou meio bagunçado aqui, vamos fazer uma outra coisinha só para deixar o resultado um pouquinho mais fácil de visualizar aqui. Então, ó, quando tem dois iguais na frente, quer dizer que a gente chegou no valor, né? Olha só que interessante. Cadê? Last name. Cadê o meu nome? Last name. Aqui, last. O last não saiu, vamos ver por quê. Nossa, tá uma bagunça aqui. Vamos arrumar, vamos tirar esse console log daqui. Ó, que legal. Eu pus tudo first name. Tá certo. Então, olha só que interessante. Para o last name, a gente já saiu o teste. Então, para um dos casos, a gente já resolveu simplesmente com isso. Pegando esse próximo item e andando aqui. Olha que legal. Então, se a gente tivesse somente que, de alguma maneira, suportar só objetos, a gente já conseguiria resolver o problema aqui, né? Então, a gente já conseguiria parar por aqui. E eu posso colocar um return null aqui, só para fazer ele parar um passo base aqui também. E já teria tudo certo, já estaria tudo certo. Porém, eu quero também resolver aqui como um vetor, né? Então, eu quero resolver essa situação aqui. O que a gente pode fazer? Eu preciso descobrir essa primeira parte e a segunda parte. Quando é um vetor, aqui nesse caso, a gente já está considerando que a pessoa vai colocar um número aqui dentro, porque caso contrário, ele vai ser um objeto, então ele vai ser acessado via ponto, tá? Então, tem um colchete, eu já posso considerar que aqui dentro vai ter um número, tá? A gente não, apesar de ser válido essa estrutura aqui em JavaScript, tá? Então, você fazer isso aqui, a gente não vai suportar isso aqui, porque é uma forma da gente diferenciar um vetor aqui de um objeto, tá? Então, aqui a gente vai simplificar essa abordagem, não adicionando essa funcionalidade
de colocar aqui e de permitir um vetor com essa key nomeada. Bom, salvei aqui. Bom, já temos aqui o last name. Então vamos pensar agora como que a gente pode fazer para reconhecer o vetor, né? Então, acho que são duas coisas bastante importantes. Quando a gente pega esse first path, a gente pode ter ou ele puro, ou ele pode ser um vetor, né? Então, quando eu pego esse data, ou attributes, ou other zero aqui, ou ele pode ser puro, como é o attributes, ou ele pode ser um vetor, como ele é o other zero. E como que a gente vai decidir se é um ou se é outro, tá? Existe uma coisa que é muito legal em computação em geral, que é chamada de expressão regular. Eu vou criar uma expressão regular, então vou chamá-la de array regex, de regular expression. E regular expression em JavaScript a gente faz ela dentro de barra. Então, o que acontece? Eu preciso pegar dois valores aqui quando eu estou processando esse item. Preciso pegar dois valores. Preciso pegar esse valor e preciso pegar esse valor. Então eu vou descrever uma regra aqui em regex, ou regular expression, ou expressão regular, que case esses dois valores. Então como que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa, eu quero pegar esse valor. Quando a gente quer pegar um valor em expressão regular, a gente fala o seguinte, que a gente tem um group. Então eu tenho um grupo ali que eu quero pegar, tá? Então é um grupo que eu quero extrair dessa string. Dado esse grupo, como que eu vou descrever esse grupo? Esse meu grupo ele vai ser descrito da seguinte maneira. Ele pode ser de A a Z, e depois de A a Z maiúsculo, e tem suporte a underline. Tá? Supondo aqui que não tem número, tá? Se a gente quisesse colocar suporte a número, a gente poderia. Então de 0 a 9 aqui, né? Então, por exemplo, também funcionaria. Mas na implementação que eu fiz, a gente padronizou que ia suportar só strings dessa maneira, tá? Então as keys aqui, ou esses nomes que a gente tem aqui, somente letras de A a Z, maiúsculo e underline. Bom, beleza. Fiz isso, então esse grupo aqui está funcionando. E aí eu tenho um qualificador para esse grupo que eu posso falar o seguinte. Olha, eu quero que esse de A a Z, etc., ele aconteça pelo menos uma vez até N. Então eu não vou falar nada aqui na frente. Ó. Então ele começa... eu tenho que ter pelo menos um valor, então um A aqui, um B aqui, e ele pode ter quantos valores for. E aí eu vou extrair esse cara dentro desse grupo 1. Tá? Então essa é a ideia aqui. Depois disso, o que a gente vai ter? A gente tem, se a gente for pensar aqui na nossa string, a gente tem um colchete. Colchete a gente já usou aqui em expressão regular, e a gente já percebeu que ela significa alguma coisa dentro de uma expressão regular. Então se eu quero usar ela literal, eu tenho que escapar ela, né? Então usar um escape aqui, que eu posso utilizar contra a barra, e aí eu uso o colchete aqui. E aí agora eu quero pegar esse 0 aqui. Então vou criar um outro grupo e vou fazer de novo, de 0 a 9. E aí quantas vezes? De 1 até quantas derem certo aqui. Vou fechar esse grupo, então extrair esse grupo aqui. E preciso agora fechar, né? Então eu só vou casar, né, essa expressão regular se tiver uma string aqui, ou de A a Z, minúsculo, maiúsculo e underline, um colchete e um número e fechando o colchete. Então essa é a regra que eu quero que case ali pra gente. Legal, fiz isso. O que a gente vai fazer agora? Só para a gente treinar aqui e ver o que acontece, a gente vai chamar aqui, vai criar uma nova constante chamada matchesArray e vai fazer o seguinte. O que é importante para a gente? Lembra que a gente está processando o primeiro path, né? Então é esse cara. Aí na segunda interação, quando a gente faz a recursividade, a gente processa o segundo cara e depois o terceiro cara. Mas sempre, do ponto de vista dessa função, a gente está processando o first path. Então o que eu vou fazer? First path. E a gente tem uma função de strings em JavaScript que é chamada de match. Então se ela bate, né, se ela match a array regex, ou expressão regular, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esses valores para dentro de matchesArray. E ele retorna isso para a gente. Então olha só, console.log matchesArray, e eu vou salvar.
E olha só que legal, agora começa a mágica a ficar interessante. Vamos lá, cadê? Opa, deixa eu só fazer uma coisa aqui, deixa eu dar uma limpada. Beleza, então olha só, eu tenho null, null, então null, null ele não encontrou, e aí ele encontrou alguma coisa. Então olha só que legal, ele encontrou alguma coisa e ele retorna pra gente a seguinte vetor, né? Então no seguinte formato. A gente tem no primeiro item, né, no item 0, tudo que ele encontrou, né? Então nesse caso aqui ele encontrou o first name colchete 0 inteiro. No item 1 ele encontrou first name, então aqui é o primeiro group que eu criei, que é esse group aqui. O segundo item do vetor é o segundo group que eu encontrei. Já o terceiro item é onde você encontrou esse grupo, então no índice 0. Qual que foi a entrada? Foi first name, então qual que foi a entrada para esse match que ele deu. Esse groups é quando você usa, dá para você usar groups nomeados com look back, etc. no expressão regular. Por enquanto, a gente vai deixar quieto esse carinha aqui, porque a gente consegue resolver baseado nesses dois caras aqui de cima. Bom, legal. Então, olha só. Quando eu acho um vetor, olha que interessante. Eu tenho o first name e o 0. Eu já consigo fazer o que eu tenho que fazer. Então, olha só. Se eu achei a minha key, eu retorno meu objeto porque eu cheguei no valor. Caso contrário, ao invés de eu ir pro meu primeiro objeto aqui já de uma vez, eu vou checar se a gente encontrou um vetor. Então, será que a gente deu um matches aqui? Opa. Então, será que a gente já deu um matches aqui no vetor? E eu gosto bastante de fazer esses ifs encadeados, tá? Tem gente que não gosta, mas para mim fica mais claro fazer isso. Então, olha só. E como a gente está dando return também, né, eu poderia fazer só if um atrás do outro aqui, não teria problema nenhum, tá? Poderia fazer isso aqui sem problema nenhum, porque a gente vai dar um return aqui, né? Então, de uma maneira geral, a gente vai matar o algoritmo aqui. Vou deixar assim, então, vai ficar mais limpinho aqui o código. Então é o seguinte, ó, se bateu, o que acontece? A gente já tem uma característica aqui que talvez a gente já saiba que nesse ponto ali tem alguma coisa. Então o que a gente pode fazer? Dentro aqui, bateu o vetor, né? Então dentro dele eu posso pegar o meu object e olhar nessa posição first name. Porque agora, né, como é um vetor, primeiro eu tenho que ir no other e aí depois eu vou no vetor dentro dele. Então fui aqui no meu objeto, vou abrir aqui meu matches array e vou na posição 1, que é o meu first name aqui. Então, se isso existe, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai já dar uma processada aqui também. Então, se isso existe, a gente vai tentar achar aqui o segundo item, né? Vamos dizer assim. Então, olha só, se isso existe, return get key by string. E agora aqui vai ficar um pouquinho longo, né? Mas vamos lá que vai dar certo. Então, o que acontece? Eu quero pegar esse objeto aqui, que é o primeiro objeto que eu estou passando, porém, eu não quero parar aqui, né? Eu já quero resolver esse item inteiro, porque o meu getKeyByString ele já espera que o meu object aqui ele já venha resolvido essa questão do vetor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou processar aqui com outro colchete e eu vou dar um parseInt para converter esse 0 aqui de string para um inteiro, e vou passar aqui matches array na posição 2. Então, olha só, eu já estou indo aqui, né, na posição first name, e depois eu estou colocando aqui na posição 0, já convertido para inteiro. E aí, o que é legal? Aqui, que eu vou passar para frente de novo, vai ser a mesma aqui. Então, key.slice 1.join com o ponto aqui. Então, olha só que bagunça que a gente fez aqui, mas estamos no caminho. Tá? Vou salvar aqui, vamos ver o que acontece. Fizemos alguma coisa errada. Slice 1.
Opa, na verdade, eu esqueci do split. Split no ponto. Tá, então olha só, vamos só remover aqui um pouquinho nosso console log do Mets. Olha só que interessante. A gente já começou a fazer aqui o algoritmo funcionar. Ele já saiu pra gente, ó. Vamos só lembrar aqui. No primeiro key é o first name, que está aqui dentro, ó. Então ele já andou para data attributes first name e pegou o 0 lá dentro e retornou o Túlio, ó. Bacana, é isso que a gente queria. Depois a gente fez um teste só com keys, sem vetor envolvido. A gente foi no data attributes last e retornou teste. Olha que legal. Aí depois a gente tinha um vetor com um key dentro. Então a gente foi em data, depois dentro de data a gente foi em other, depois de other a gente foi no item 0, e depois a gente foi no nice dentro do item 0 e retornou o 0. Olha que legal. Vamos fazer um outro teste. Vamos colocar a posição 1, que seria essa aqui, ó. Vou salvar. E olha lá que legal. A gente já conseguiu processar aqui. Então, olha só, a gente acabou de fazer uma recursão, né? Então, para extrair ou para buscar aqui uma key dentro de um objeto baseado numa string. O que a gente pode fazer para melhorar aqui? Uma coisa que eu sempre comento em todos os nossos cursos, em todos os nossos vídeos, geralmente eu crio o algoritmo aqui dessa forma, e aí as coisas que a gente começa a reparar que se repetem muito, a gente pode extrair. Então, por exemplo, ó, esse item aqui, ó, ele se repete, tanto é que até o Visual Studio Code já deu um highlight pra gente aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl X, chamar aqui de next key, vir aqui em cima, const next key é igual a essa aqui, e aí eu posso vir aqui e colocar também como next key. Então só que interessante, já ficou um pouquinho mais bonitinho aqui, né? Então já ficou um pouquinho mais simples esse item. Outra coisa que a gente poderia fazer, beleza, essa primeira parte do objeto, se eu quisesse reaproveitar, eu também conseguiria, mas aqui eu acho que já ficou bem claro o que está acontecendo, né? E aí eu posso remover esse console log daqui, remover aqui também, e a gente tem aqui o nosso getKeyByString, para esses casos que eu expliquei aqui, né? Então ele está funcionando bem interessante. Se ele não encontra, então, ó, nices, ele vai retornar null, tá? Legal, é isso mesmo que a gente queria. No sistema que eu criei, a gente fez a gente faz dois getKeys aqui para resolver. Então eu dou um getKey na configuração, e aí depois eu faço um valor padrão e dou um getKey na key padrão, né? Então eu tento pegar o valor duas vezes, que seria mais ou menos isso, né? Assim, então seriam nices aqui para dar um... Vamos pensar aqui, ó. Const key 3 default. E aí eu vou pegar esse mesmo valor. Então assim, esse primeiro vai dar problema e eu quero usar o segundo. Então o que eu faria? Algo nesse sentido. Primeiro eu pego... Na verdade eu fiz no 3, né? Deixa eu fazer no 3 aqui. Primeiro eu pego esse valor e aí... ou é esse valor, ou é no key 3 default. Então, olha só, ele vai retornar de volta o valor certo. Então, ele está usando aqui o key 3. Né? Então, dá para a gente fazer isso também. Tá? Então, é uma das coisas que eu fiz lá para ter um valor padrão, caso a gente não encontre aqui essa key. Tá? Bom, pessoal, é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse algoritmo aqui. Gastei um pouquinho de tempo para explicar ele um pouquinho, mas deu para a gente cobrir bastante coisa. A gente cobriu desde recursividade, expressão regular e tudo mais, então assim, dá para a gente utilizar isso numa infinidade de cenários, tá? Então é bastante legal. E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, também se inscreve, tá? Então já clica no sininho aí para receber sempre nossas últimas novidades e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais, valeu!